Olá, gente, boa noite. Sempre agradecendo a Deus por estar nos dando a oportunidade de estar iniciando a semana com uma pesqueirense brilhante. Rayane, de início eu quero lhe agradecer por aceitar o nosso convite. Uma honra enorme receber uma pesqueirense da sua envergadura, um trabalho tão profícuo na nossa cidade e em toda a região. É uma honra muito grande estar aqui lhe recebendo para iniciarmos essa semana com a sua presença. Uma boa noite para você e seja muito bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, muito feliz. Embora seja pesqueirense, eu nunca tive tanto acesso, tantos espaços para falar sobre essa temática aqui em Pesqueira. Então esse convite foi excelente, né? A gente vai, além de conversar, exercer um trabalho social mesmo sobre essa temática. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de falar sobre isso aqui em Pesqueira. E a honra e o privilégio é todo nosso. Rayane, como eu falei para vocês, Rayane é pesqueirense, filha de Rustênia e Naldo, professora e músico, respectivamente. Cresceu em Pesqueira e no ano de 2008 foi morar em Caruaru para estudar. Porém, sempre retornando à Pesqueira com frequência. Graduada em bacharelado em enfermagem pela Faculdade ACES, especialista em unidade de terapia intensiva UTI, através da modalidade de residência, pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, especialista em cuidado ao paciente crítico, com ênfase em gestão, pela FAVENE. Pós-graduada em gestão e liderança em serviços de saúde, pela Uninter. Mestra em educação e ensino de ciências pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua como docente em curso técnico e graduação de enfermagem. Atualmente é docente em cursos de pós-graduação. Servidora pública do Estado de Pernambuco, com 2 vínculos como enfermeira intensivista. Coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Esse vai ser o nosso ponto primordial, não é isso, Rayane? Coordenadora da Central de Transplante Macro-Região, Caruaru e Agreste, membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduado, e Conselho de Enfermagem de Pernambuco, COREM. Isso aqui, gente, é só um pequeno resumo da biografia de Rayane, essa pesqueirense que faz a diferença. E aqui está mais uma pesqueirense que faz a diferença. Sua história é linda e inspiradora. Obrigada. Ela realmente é um exemplo de dedicação, estudo e resiliência, superando obstáculos com foco e disciplina. Sua trajetória, desde pesqueira até se tornar uma profissional de destaque na área de saúde, especialmente na coordenação de programas de doação e transplantes, mostra o quanto ela é apaixonada pelo que faz e comprometida com a vida e o bem-estar das pessoas. Com certeza, ela merece todo o reconhecimento e admiração por sua trajetória de sucesso e por contribuir de forma tão significativa para a saúde e a vida de todos os pacientes. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Assim como essa merecida e oportuna homenagem, iniciaremos um papo com Rayane Monteiro. Rayane, vá onde você é celebrada, não apenas tolerada, pois aqui no Vozes em Debate você será sempre celebrada. Que lindo. Rayane, uma boa noite. Seja muito bem-vinda para essa noite de esclarecimentos e de quebrar muitas barreiras e mitos, né, sobre o transplante de órgãos. E eu lendo um livro, é o Diário do Imperador Estoico, ele diz assim:
A fama depois da vida não é melhor do que o esquecimento. Por isso que você está aqui hoje. Ah, Carlos, que palavras lindas. Fiquei emocionada. Rainha, Muito você obrigada merece. pelas palavras, pela homenagem. Você é Realmente merecedor. é um percurso diário, árduo, né? A gente lida com muitas dificuldades desde quando eu saí daqui, né, de Pesqueira, deixei de morar aqui, fui morar em Caruaru, mas sempre estando por aqui. E a gente passa por muitos desafios, né? A Sem enfermagem, ela é cerceada de muitas lacunas, de muitos desafios de fato. Mas a gente vai tentando com estudo, com responsabilidade, com compromisso, e aí a gente vai tentando melhorar a saúde pública do Estado e do país de uma maneira geral. Que coisa boa a saúde ter você nessa linha de frente. Como foi sua trajetória até chegar à coordenação de transplantes? Tá, vou tentar fazer um resumo. Se eu Sim, falar demais, sim. você me freia, viu? Porque eu falo muito. A noite é toda sua. Então, eu saí daqui em 2008. Eu fui fazer faculdade de enfermagem em Caruaru, na faculdade A6. E com muitas dificuldades, né, em geral, de distância dos familiares, né, financeiros, inclusive. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, o curso era integral, ou seja, eu estudava de manhã e de tarde. E eu participei de uma seleção para trabalhar no hospital e ganhar um desconto na mensalidade, né? Então, assim, eu fiz para diminuir as despesas, né, que os meus pais tinham em me manter. Então, eu estudava de manhã e de tarde. E à noite eu trabalhava na faculdade para ganhar esse desconto. E aí, quando chegou na metade do curso, eu tenho muito orgulho em dizer que eu fui selecionada pela bolsa do ProUni, com uma bolsa 100% integral. E aí, quando eu consegui essa bolsa pelo ProUni, eu pude deixar de trabalhar e comecei a me dedicar mais na faculdade, né? Então, comecei a participar de projetos de extensão, de monitorias. E aí, eu já fui preparando o meu currículo para o que viria depois, que era a prova da residência de enfermagem em UTI. Era uma coisa que eu queria, sempre quis muito, sempre desejei muito. Mas era difícil porque era sempre muito concorrido, né? E aí, assim que eu me formei, eu fiz essa prova, fui selecionada e passei. E eu passei 2 anos morando, literalmente morando, dentro do Hospital Regional em Caruaru, para fazer essa especialização da residência, né? E aí, na residência, eu tive muito contato com cursos em São Paulo, em Recife, sobre essa temática de doação de órgãos, mas eu jamais imaginei, né, que em algum momento eu estaria à frente disso, né? E aí, nesse percurso, eu trabalhei, terminei a residência, fiz outras pós-graduações, né? Então, no cuidado ao paciente com ênfase em gestão, sobre liderança, sobre doação e transplante de órgãos. Fiz o meu mestrado, porque eu também sou professora, eu atuo em cursos de pós-graduação e coordeno a residência que eu fui estudante. Desde 2020 eu coordeno esse programa, né? Então, sou o prato da casa, como a gente costuma dizer. E aí fiz o meu mestrado, trabalhei em diversas áreas. Na pandemia, como eu sou servidora pública, eu tenho 2 vínculos na UTI. E aí, depois de 1 ano, eu estava completamente desgastada, emocionalmente, fisicamente, enfim, né? A pandemia, a gente sabe o caos que foi. E eu tinha 2 vínculos, então tinha vezes que eu tinha 2 plantões de 24 horas e em algumas semanas eu tinha 3 plantões de 24 horas. Então isso foi me desgastando muito e surgiu essa oportunidade, esse convite, para que eu pudesse coordenar a comissão intra-hospitalar de dentro do regional e a macro-regional do Agreste, né? E aí eu me senti temerosa do desafio, mas aceitei porque era uma temática que eu sempre gostei, que eu sempre tive muita curiosidade. Então, resolvi encarar. Então, desde 2021, eu estou nessa comissão e nessa macro-regional. Que coisa maravilhosa. Gente, inclusive, é bom relatar que Rayane veio direto de Caruaru só para participar do nosso podcast. Isso nos agradece muito. Com a maior honra. Dessa sua atitude de nos aceitar esse desafio. Rayane, hoje nós vamos ter aqui um sorteio no final, lá da feijoada, Casa da Feijoada, do meu amigo Alex. Ele e a família nos assiste toda segunda-feira, né? E hoje ele está lá presente, Alex, Rian, que é o grande filho dele. Um abraço especial para você, Rian.
Riquelme, Roberta, todos aí da feijoada. É maravilhosa a feijoada. Então, quem assistir até o final vai participar desse sorteio, né? De saborear uma deliciosa feijoada lá na Casa da Feijoada. Aguardamos todos vocês. Um enorme incentivo a mais, viu? Tem que ficar, já tinha que ficar, agora muito mais tem que ficar até o final. E aproveitando a oportunidade também, parabenizar o meu irmão Daniel por seu aniversário. Ele que faz acontecer aqui. Daniel, que Deus te cubra de tudo quanto é bom, meu irmão. E muito obrigado por essa parceria, viu? Outra pessoa que eu agradeço bastante é Robson, que está aí nos acompanhando. Robson, a cabeça dele parece que ele tem 200 chips dentro. Nunca vi pensar tanto e tão bem. É uma pena não ter tantas oportunidades como você merecia, Robson. Aqui minha esposa também, faz tudo acontecer. E Giovana. E vamos aqui continuar com essa noite que promete muito. Rayane, como é que funciona o processo de captação de órgãos e tecidos? Vamos lá. Primeiro, é importante que todo mundo saiba que para o paciente ser doador de órgãos, de múltiplos órgãos, ou seja, coração, fígado, rins, pâncreas, ele precisa ser diagnosticado com morte encefálica, que a gente costumeiramente conhece por morte cerebral. Então, talvez em alguns momentos eu fale morte cerebral ou morte encefálica, é a mesma coisa, tá? Então, primeiro, esse paciente ele tem que ser diagnosticado com morte cerebral. Como é que isso acontece? Esse paciente ele tem que ter tido uma lesão neurológica grave, né? Que pode ser o quê? Um derrame, os AVCs, pode ter sido um traumatismo craniano, uma hemorragia. Então, existiu alguma lesão no cérebro desse paciente. E essa lesão fez com que, fisiologicamente, dentro do cérebro, dentro da cabeça desse paciente, esse cérebro morresse. E é importante a gente falar que, embora a gente conheça naturalmente a morte como o coração parando de bater, na verdade, a morte começa quando o cérebro morre. Então, um paciente com morte encefálica, com morte cerebral, é um paciente que está morto. Não existe isso de tá morto na cabeça, tá morto, mas não do pescoço para baixo, como algumas pessoas já me perguntaram. Então, um paciente com morte cerebral é um paciente que, infelizmente, está morto. E como é que a gente sabe que esse paciente está morto? A gente precisa de um protocolo. Esse protocolo, ele é regulamentado pela legislação brasileira. Então, existem diversas leis e resoluções que embasam esse protocolo. E aí são feitos diversos exames por médicos diferentes, exames de imagem, como tomografia, como ressonância. É feito eletroencefalograma, pode ser feito Doppler, né? São feitos exames clínicos, exames de respiração, onde a gente testa todas as áreas do cérebro do paciente, certo? E aí esse protocolo que a gente chama, são esses exames, eles são feitos por profissionais capacitados e habilitados pela Central Estadual. A gente tem uma listagem dos médicos que são habilitados para darem esse diagnóstico. E uma vez esse diagnóstico confirmado através de todos esses exames, né, durante todo esse processo, depois que esse protocolo está fechado, que a gente tem certeza do diagnóstico de morte, que é a morte cerebral, que é a morte, a gente pode entrevistar a família, né? Nós sempre trabalhamos com acolhimento o tempo todo, né? É importante falar também que esse acolhimento ele não se dá buscando o órgão, esse acolhimento ele se dá porque a gente compreende a necessidade de conforto, de orientação, né? De afeto que essa família passa por aquele momento. E aí, posteriormente, a gente oferece à família a possibilidade de ser um doador de órgãos ou não. E aí, após a positiva, a autorização dessa família, a gente segue com o processo, nesse caso, para a captação dos órgãos e, posteriormente, o transplante. Rayane, tem um prazo específico para que esse órgão seja aproveitado da retirada daquele paciente? Tem. O órgão que ele é mais crítico, que ele tem menos tempo para ser transplantado, é o coração. Então, são 4 horas de intervalo. E dentro de 4 horas, esse coração ele tem que sair do peito do doador e bater no peito do receptor. Então, a gente tem toda uma logística nesse sentido
para que possa dar tudo certo, porque são quase 2 cirurgias acontecendo ao mesmo tempo. Uma do paciente que está sendo doador e outra do paciente que está se organizando, esperando esse órgão chegar, exatamente, esse coração chegar, para poder ser transplantado. Então, geralmente, esses transplantes, essas captações, elas acontecem em Caruaru. Caruaru é uma cidade captadora e Recife é uma cidade transplantadora. Então, as captações costumeiramente acontecem também em Caruaru e os órgãos eles são transferidos, transportados em carros oficiais para Recife para que possam ser transplantados. No caso do coração, como é um tempo muito curto, a gente sempre conta com o apoio de helicóptero. Perfeito. Então, helicóptero do SAMU, helicóptero da PRF, do GTA. Então, eles são parceiros da Central Estadual de Transplantes e a gente organiza essa logística para que possa dar tudo certo. Então, geralmente, em 30 minutos é o suficiente para transportar esse coração do regional, do Mestre Vitalino, de onde esse paciente estiver, para Recife. Se ele for feito via terrestre, com a quantidade de veículos que nós temos hoje, né? Vamos tirar, por exemplo, a BR-232. Se tiver um impedimento ali, como é que se faz para esse órgão chegar no paciente? Essa pergunta é bem importante. Coração nunca vai por via terrestre. Perfeito. Pela distância geográfica e pelo trânsito que a gente sabe que enfrenta, né, na BR-232, chegando em Recife. Órgãos como o fígado, como os rins, eles podem ficar de 12 a 24 horas. Então, eles costumeiramente vão por via terrestre. E a gente organiza uma logística de prazo contando com possíveis intercorrências que possam acontecer, né? Mas aí a gente já transporta, e nunca a gente transporta esse órgão no tempo limite. A gente sempre pega um tempo bem largo para que não tenha nenhum tipo de problema. Mas, se por acaso acontecer, a gente aciona novamente o helicóptero para que possa resgatar esse órgão onde quer que ele esteja. Acho que foi na semana passada que aconteceu isso em São Paulo. Então, o órgão estava sendo transportado e tinha um trânsito terrível, eles não iam conseguir, e o helicóptero pousou na avenida, né? E conseguiu fazer esse resgate. E tudo isso pelo SUS. Muito importante a gente exaltar, enaltecer, valorizar o SUS, que a gente sabe que é incrível, primeiro, o SUS é incrível, né? Quando ele deixa a desejar, na maioria das vezes, é por conta de má gestão. Então, o SUS, a lei do SUS é perfeita, é inclusiva, é de muita equidade, de muita integralidade, são dos seus princípios. Mas, quando a gente está falando de transplantes, de doação de órgãos, o SUS, ele é incrível. Então, ele funciona perfeitamente, do início ao final do processo. O nosso Sistema Único de Saúde. O nosso Sistema Único. Pegando aí um gancho que você falou sobre a questão do coração. Teve uma polêmica muito grande no Brasil envolvendo o apresentador Faustão, né? Que foi um transplante de coração e foi vinculado de forma de fake news, na maldade mesmo, de que Faustão furou essa fila. Isso é verdade, não é verdade? A gente pode explicar essa... Posso. Eu, inclusive, gosto de falar sobre isso, porque é um espaço que eu tenho para desmentir qualquer possibilidade disso. Então, é muito importante que a gente possa conversar sobre isso, tá? Então, primeira coisa, a gente conhece sempre por fila de espera, tá na fila do transplante, né? Mas a gente, que é profissional que trabalha com isso, costumeiramente a gente chama de lista e não de fila. Qual a diferença? Fila me dá a ideia de que quem chega primeiro é atendido primeiro. Então, quem chegou primeiro é o primeiro da fila, quem chegou em segundo, e assim sucessivamente. Para transplantes, isso não funciona, porque existem critérios específicos para que esse paciente seja priorizado ou não, tá? Então, vamos lá. Quais são esses critérios? Primeiro é o critério de gravidade. Esse paciente, se ele estiver correndo um risco iminente de vida pela ausência daquele órgão, ele é priorizado. E algumas pessoas poderiam dizer, mas Faustão gravou um vídeo, ele estava falando, como é que ele estava grave? Faustão estava gravíssimo. Para quem assistiu de verdade à entrevista, viu que ele estava ligado numa bomba de infusão, que é um aparelho que fazia com que ele recebesse droga vasoativa, é uma medicação que faz o coração bater. Se aquela medicação parasse em qualquer momento, o coração dele também pararia. Então, quem trabalha na área da saúde, quem é intensivista, emergencista, sabe que o paciente pode estar consciente, orientado, andando, conversando, e ainda assim está gravíssimo.
Então, Faustão era um paciente grave, porque ele estava fazendo uso dessa droga para poder o coração dele continuar batendo. Então, um dos critérios é de gravidade. O outro é de estabilidade. Imaginem só o que é uma cirurgia de você retirar um órgão que está com mau funcionamento de um paciente e colocar um novo. É uma cirurgia complexa, grandiosa, com um risco altíssimo. Esse paciente ele precisa ter estabilidade. Ele não pode estar com infecção, ele não pode estar com o sistema imunológico muito baixo, porque senão ele vai ter o quê? Rejeição. E se ele perder aquele órgão, se ele morrer na cirurgia, a gente perde esse paciente e perde o órgão. E o que estava posteriormente a ele pode morrer também. Aconteceu isso. Algumas pessoas disseram, mas Faustão era o segundo. E o primeiro? O primeiro estava com um processo infeccioso. Se ele fosse transplantado, ele ia acabar morrendo, porque ele ia rejeitar aquele órgão. Então, a gente já falou dos critérios de gravidade, dos critérios de estabilidade. Tem o critério de compatibilidade genética e sanguínea. Tem a compatibilidade antropométrica. Como assim? O órgão, ele tem que ter, o doador, ele tem que ter um peso e uma altura semelhante ao receptor. É quase uma loteria. É quase uma loteria. E ainda tem o critério de regionalidade. Como assim? A gente tem que garantir que esse órgão chegue a tempo. Então, se esse paciente estiver distante demais, a gente não consegue entregar esse órgão em tempo hábil. Por exemplo, o coração fica em Pernambuco. O coração de cada estado fica no seu estado, né? A gente tem parceria com todas as centrais estaduais de todo o Brasil. Então, a gente recebe e oferece rins, principalmente, para outros estados. Então, para Sergipe, para Bahia, para vários estados, a gente tem quando o paciente aqui em Pernambuco não tem compatibilidade, quando esses critérios não batem, porque às vezes acontece, aí sim ele pode ser oferecido para um paciente de outro estado. E a gente também recebe de outros órgãos, de outros pacientes de outros estados. Então, a prioridade é o seu próprio estado, nossa prioridade é Pernambuco. Mas acontece, muitas vezes, de quando não tem essa compatibilidade, oferecer para outros estados. Então, veja que a gente falou fácil aqui de 5 critérios. Sim. Então, essa época, eu lembro, eu não aguentava mais ouvir falar o nome de Faustão. Falava no nome de Faustão, eu já tinha raiva, porque eu trabalhava tanto para tentar desmentir isso. Mas era importante, porque a gente sofreu muito com essa tentativa de descredibilizar o nosso trabalho, né? É tudo extremamente rigoroso. Os processos, eles são documentais, testemunhais, com diversas assinaturas. Qualquer órgão que sai de um doador, ele é monitorado em tempo real até que ele seja transplantado. Então, por exemplo, todas as córneas que saem de Caruaru para Recife, eu acompanho em tempo real, e aí pode ser qualquer hora, até o momento que essa córnea é doada, até que ela chegue no banco de olhos, eu monitoro, não só eu. Né? Então, os nossos carros são oficiais, os motoristas são capacitados, habilitados, andam com documentos que atestam a legalidade daquela doação. Então, é tudo extremamente seguro, rigoroso, confiável, e foi muito frustrante ter que estar explicando quando muitas vezes as pessoas só acreditavam no que elas queriam acreditar, né? Então, era corrente de WhatsApp, era qualquer pessoa que falava qualquer coisa na internet e as pessoas acreditavam, né? E aí a gente tentando combater essa desinformação o tempo todo. Isso foi muito bom você ter me permitido falar sobre isso, porque é necessário. Que explicação belíssima. Você vê, informação é tudo, né, Rayane? Prosseguindo aqui com essa noite maravilhosa, eu disse a vocês, é imperdível. Quais são os principais desafios enfrentados? Olha, são diversos, né? Mas eu gostaria de falar aqui, como uma forma de conscientização mesmo, é a negativa familiar. Então, eu falando aqui, certamente algumas pessoas vão lembrar disso, que antigamente se colocava na carteira de identidade que você não queria ser um doador, por exemplo. Na habilitação também. Exatamente, na habilitação, então você conseguia identificar isso. Porque a doação no Brasil, há um tempo atrás, ela era presumida. Como assim? Se você não deixava registrado que não queria, presumia-se que você seria um doador. E desde 2001, veja quanto tempo faz, mas as pessoas ainda têm essa informação. Desde 2001, a legislação mudou.
Não existe mais doação presumida. A doação ela é consentida. Consentida por quem? Por familiares de primeiro e de segundo grau. Ponto. Não existe isso de deixar num documento, de deixar no cartório. Ah, mas eu vi que CNJ lançou, que eu posso colocar num cartório oficialmente. Tá tudo certo. É você declarando que quer ser um doador. Porém, se sua família não autorizar, você não será um doador. Então, você pode colocar uma tatuagem no peito, doador de órgãos, na bio do Instagram. Você declara seu desejo, mas isso não tem validade legal. A doação ela só acontece com a autorização familiar. E o nosso principal desafio são as negativas familiares. Então, tanto no Brasil como aqui em Pernambuco, gira em torno de 40% de negativas familiares. Então, é um número muito alto do paciente que, veja, tem que passar pelo processo de morte encefálica, por todos aqueles exames que eu falei do protocolo, para que a família possa autorizar ou não. E aí nós temos um número altíssimo de negativas familiares, e esse é o nosso principal desafio, a nossa principal perda, e um dos principais motivos pelos quais a lista de espera ela não para de crescer. Rayane, você foi brilhante na sua explanação. Me diga uma coisa, você já viu, já presenciou, já ouviu falar, e depois que o médico ele declara a morte encefálica, a pessoa retorna? Não. A pessoa ressuscita? Não. Porque a palavra é essa. Isso é impossível. Isso é impossível, né? Isso é impossível. E eu fico tão chateado que às vezes você está olhando na internet alguma coisa e você, vez ou outra, vê uma matéria completamente mentirosa dizendo o paciente estava com morte cerebral e acordou. E aí quando você vai ver a matéria, era uma pessoa que estava em coma. Coma é diferente de morte. Coma, o cérebro está dormindo. Esse paciente ele pode acordar ou não. Tem pacientes que podem passar anos em estado neurodegenerativo, que é um termo que algumas pessoas conhecem como assim, a pessoa ficou em estado vegetativo. Mas aquela pessoa está viva. Ela está em coma, mas viva. Morte encefálica, se declarado. E aí é importante saber, porque às vezes também surgem muitos boatos, né? Sim. A gente às vezes vai abrir o protocolo. Quando a gente abre o protocolo, significa que a gente vai iniciar os exames. E às vezes as famílias podem entender mal, ou alguém pode escutar alguma informação errada, de abrir o protocolo, tá com morte encefálica. Não, primeiro a gente abre, faz todos os exames, posteriormente a isso, a gente fecha o protocolo. E aí quando o diagnóstico ele é dado, ele é irreversível. O paciente está morto. Gente, olha, irreversível. Irreversível. Então, veja bem que Rayane explicou de forma clara e objetiva a diferença da morte encefálica para o coma. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Quais critérios são utilizados para a doação de órgãos? Certo. Então, quando é que esse paciente pode ser doador? Em quase todas as situações. Algumas pessoas brincam, né? Olha, não posso ser doador de fígado não, porque eu já tomei umas cachaçinhas, não posso doar, né? Outras pessoas brincam, não, já sofri demais, meu coração é sofrido, não posso doar, né? Mas brincadeiras à parte, esses órgãos, eles passam por diversos exames e eles são validados pela equipe transplantadora para saber se ele está seguro ou não para doar para o paciente que vai receber. Então, de maneira geral, quase todo mundo pode. Quem é que não pode? Então, geralmente não pode pacientes que tiveram chikungunhas, dengue ou zika nos últimos 3 meses, por exemplo. Ou um paciente que tem algum tipo de metástase, de neoplasia já com metástase. Ou um paciente que tem HIV ou que tenha hepatite B e C. Então, é mais fácil pontuar os que não podem do que os que podem, porque quase todo mundo pode. E aí são feitos diversos testes e exames para ver se esse paciente tem possibilidade ou não. Às vezes ele está com morte encefálica, mas o corpo está muito deteriorado e esses órgãos não estão seguros para serem transplantados. E aí, nesse caso, a gente fecha o diagnóstico, né? Segue com acolhimento com a família, agradece, mas aí a gente nem oferece essa possibilidade porque os órgãos não foram validados, não estão aptos e seguros para serem doados. Perfeito. Rayane, tem uma idade inicial e uma idade fim para essa doação? Olha, com 7 dias de nascido, a gente já pode abrir esse protocolo e ter uma doação.
Para córneas, geralmente é a partir dos 10 anos de idade. 10 anos. Córnea, por exemplo, é de 10 a 75 anos de idade, que você pode ser doador. Depois a gente pode falar mais sobre córneas. Coração depende, às vezes até 40 anos, 45, então depende muito, não tem uma idade limite, são feitas as avaliações e depende também do ranking. Por exemplo, às vezes acontece de ter um paciente com hepatite fulminante que vai morrer nas próximas horas se ele não conseguir um fígado. Então, às vezes é melhor ofertar para esse paciente um fígado que de repente não esteja tão bom assim, mas prolongar um pouco o tempo de vida dele e ele aguardar mais um pouco na lista de espera, do que simplesmente não doar. Então, são feitas avaliações individuais pela equipe. Como é o procedimento de transplante e o acompanhamento do paciente? Certo. Esse paciente, ele geralmente vai ter alguma determinada queixa, né, de determinado órgão e vai começar a ser acompanhado por um serviço que pode ser tanto particular, é importante falar isso, tanto particular quanto pelo SUS. O transplante, ele vai acontecer pelo SUS. Então, por exemplo, eu estou internada no hospital privado, no hospital, sei lá, por exemplo, da Unimed. Mas a equipe que acompanha, além da equipe do hospital, a nossa equipe, ela é do SUS. Então, esse acompanhamento é via SUS. Então, esse paciente que tem essa determinada queixa, ele está em acompanhamento médico. Através dos exames, o médico identifica se ele precisa ou não de uma córnea, de um rim, de um fígado, né? De um pâncreas. Então, ele faz essa avaliação. E se ele não for credenciado na central estadual para colocar esse paciente na lista, ele vai referenciar esse paciente, né? Orientar esse paciente a procurar um serviço que tenha médicos credenciados. E aí, esse paciente entra nessa lista de espera. De acordo com aqueles critérios que eu falei, ele é transplantado, né? No tempo que for possível, de acordo com aqueles critérios. E a gente segue acompanhando esse paciente pós-transplante. Então, a gente está presente no pré-operatório, no transoperatório, ou seja, durante o procedimento cirúrgico, e depois do procedimento cirúrgico, no pós-operatório, onde ele vai seguir sendo acompanhado, né, com o seu tratamento. Rayane, quais são as principais dúvidas ou mitos que você costuma ouvir sobre doação de órgãos? Segura aí um pouquinho, que Rayane, tudo isso aqui, Rayane, só é possível porque nós temos nossos colaboradores aqui, ó. Eles ficam repassando aqui, mas são esses, olha, Hotel Acauã, tradição e conforto, faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campo Supermercado, a maneira certa de economizar. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, número 36, Centro Pesqueira. Unopar Polo Pesqueira, Anhanguera. Colégio Sensg, funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Talentos Estofados, o melhor estofados da cidade e região. Fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. E não esqueça, gente, que a Casa da Feijoada está ofertando para quem assistir até o final, viu? Uma feijoada belíssima, olha, é excelente ainda. Vamos lá, Maravilhosa, né? Vamos lá. Vamos com certeza, final de semana, quando eu chegar, eu já vou atrás. E um abraço bem especial ao filho de Alex, Rian. E aí, Rayane, quais são as principais dúvidas ou mitos que você costuma ouvir sobre doação de órgãos? Ai, Carlos, são tantos. Eu vou trazer alguns que eu recordo agora. Então, muitas pessoas falam assim: olhe, se você disser por aí que você é doador de órgãos e você chegar no hospital, eles vão terminar de lhe matar para pegar seus órgãos. Né? Não procede, pelo amor de Deus. É por isso que eu falei, porque são coisas que a gente, infelizmente, a gente ainda ouve, né? Isso não acontece. Mais uma vez, para o paciente ser doador, ele tem que estar com morte encefálica, não é qualquer tipo de morte. Tem que ser morte encefálica, né? E para isso precisa de todo aquele protocolo, de todo aquele acompanhamento. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não procede. Muito pelo contrário. Quando esse paciente ele está com um protocolo de morte encefálica aberto, existem mais profissionais acompanhando ele para verificar o real estado de saúde desse paciente. Então, isso não acontece. Quer falar alguma coisa? Não, vá. Outro mito, as pessoas falam sobre ficar deformado. Doou a córnea, ficou um buraco no olho.
Gente, isso também não acontece. A gente utiliza todo o material necessário, uso de próteses. Então, se você não falar que o paciente foi um doador, não tem como saber. O velório acontece normalmente, de forma habitual. Então, esses são alguns dos maiores mitos. Eu acho que as pessoas falam bastante. Outra coisa que eu costumo escutar, vender algum órgão. Isso, como se diz, é legal? É possível? Então, eu também gosto de falar sobre isso, porque as pessoas ainda possuem essa desinformação, né? Então, às vezes, alguém assiste um vídeo, uma série, e aí alguém acorda numa banheira cheia de sangue, sem os rins, né? Então, eles fantasiam mesmo. O que eu posso afirmar, com total certeza, assim, com total credibilidade, é que esse paciente, estando no ambiente hospitalar, sendo acompanhado pela OPO, que é uma parte da nossa equipe, né, que nós temos equipe de OPO e equipe de CIDOT, sendo acompanhados por nós da Central Estadual, isso é impossível. A doação, ela é voluntária, sem nenhum tipo de recurso financeiro, de vantagem financeira. Então, se de repente existe um terceiro mercado, eu acho que nem é o termo ideal, né, mas existe algum bandido envolvido nesse tipo de coisa, é algo absolutamente escondido, ilegal, que precisa ser combatido e que eu nunca vi, e que eu nunca ouvi falar de fato, né? De verdade, com provas. Então, às vezes as pessoas assistem alguma coisa e repercutem, mas na maioria das vezes são fake news. A Central Estadual de Transplantes, ela é completamente confiável e tem credibilidade, então isso é impossível de acontecer. Gente, olha, informação é tudo. Rayane, perfeita a sua explanação aqui. A segunda-feira realmente está de... E temos aqui a participação. Ótimo. Carlos Souza, de alto nível. Vamos para mais um episódio. Obrigado, Carlos. Vamos sim. Evanildo Tenório, estamos por aqui. Esse é policial penal, trabalha comigo. Boa noite a todos os irmãos de farda. Priscila Carla, boa noite a todos. Priscila Carla também é assídua participante. Tanto Priscila como as filhas, Nicole e Cecília. Boa noite, Carla. Alex Brito, boa noite a todos. Alex Brito é o dono da feijoada. Sim. Boa noite, Alex Brito e Rian. Priscila Carlos. Cante os parabéns para Daniel. Vou fazer isso no final, Priscila. Roberto Brito, boa noite. Roberto Brito está aqui, boa noite. José Robson Mendes, boa noite. Cigano do Nordeste, boa noite. Carlos Souza, excelente esclarecimento. Edjailson Ferreira, boa noite. Esteve aqui com a gente, é policial penal. Está dizendo excelente a explanação. Rayane está de parabéns. Tânia Azevedo, parabéns pelas informações objetivas. Realmente, Tânia. Ana Maria, competência. Fernando Chacon, programa fantástico. Parabéns a todos vocês. Fernando Chacon vai estar aqui com a gente. Né? Foi o nosso, ele vai estar aqui com a gente. Alex Brito, um show de informações. Parabéns, Rayane. Obrigada. Montanha Plástico, parabéns. Um show de informação. Carlos Souza, ponto extremamente delicado, mas que precisava ser esclarecido. Obrigado por explicar de forma tão objetiva. Realmente, Carlos Souza. Tassiana Ramos Monteiro, boa noite. Você está de parabéns, né? Tassiana Ramos Monteiro, boa noite, prima. Marcos Renê, excelente exposição. Rica em conteúdo. Clara e objetiva. Parabéns, Rayane. Obrigada. Tarcísio Dantas está com a gente. Genival, no Rio Grande do Norte. Minhas irmãs em Recife. Márcia, Lígia. E minha sobrinha Rutinha, minha santa mãe está aqui, minha prima Gracinha lá em Santos. Que coisa boa, alcance então nacional, né? Alcance nacional. Muito minha bom. Filha está nos assistindo lá em Caruaru, está nos parabenizando. Meu compadre Adson e Camila, Genival Poeta, Ezequiel e Dani, Mateus de Alagoas. Tá? Meus parabéns. Ótimo, tá vendo? Ótimo, que bom. O objetivo concretizado, né? Alcançar o máximo possível de pessoas. Que honra. E sempre falando da importância dos nossos colaboradores.
né? Sempre, sempre. Eu não posso deixar de ressaltar a importância desses colaboradores para que tudo isso faça. Você elogiou o estúdio como está. Daniel Filmei, que é um dos nossos colaboradores, a produção de Hollywood bem pertinho de você, doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal, Grapel, pontualidade e responsabilidade, farmácia e tradição, cuidando de você com amor, tradição em cuidar de você. Mas que diálogo maravilhoso, quanto esclarecimento que eu tinha dúvida, que os nossos telespectadores tinham dúvida, que a população tem dúvida, e você, de forma bem objetiva e clara, está nos deixando mais tranquilos sobre tudo isso. Que bom. Como a sociedade pode ajudar a aumentar a conscientização e a doação de órgãos? Pronto. Se for possível, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre os números que nós temos em Pernambuco. Eu vou pegar aqui no celular, porque ele muda a cada 3 meses. Eu não consigo decorar todos, mas eu queria trazer aqui, né, o quanto está crescente a nossa lista de espera aqui em Pernambuco. Desde 2019, que ela é ascendente o tempo todo. Então, é uma lista que, embora a gente tenha aumento, por exemplo, nesse mesmo período do ano passado, de janeiro a junho de 2024 para 2025, nós tivemos um aumento de 21% de transplantes em Pernambuco, o que é excelente, mas ainda assim é insuficiente. Então, porque essa linha só faz subir, só faz crescer, é uma linha ascendente de pacientes que aguardam. Então, no momento, né, esses últimos dados são de junho, a cada 3 meses a gente tem novos dados atualizados. Então, nós temos atualmente, né, 3.732 pernambucanos na lista de espera. Gente, 3.722 e 32 pernambucanos, não é no Brasil. Isso é só Pernambuco. Isso é de Pernambuco, e às vezes a gente que trabalha muito com número tende a desumanizar. São números. Não, são pessoas. São famílias que estão padecendo, sofrendo. Muitos desses, infelizmente, poderão morrer aguardando por um órgão que muitas vezes não chega. Então, nós temos, por exemplo, a lista de rim, a gente vai com 2.003 pacientes aguardando aqui em Pernambuco. Então, é um número muito alto, né? Córnea está em 1.533. Pré-pandemia, a gente aqui em Pernambuco era fila 0, lista 0. Então, o paciente em 30 dias precisava e era transplantado. E a gente já vai em 1.533, é o que é mais aguardado. O rim, seguido da córnea, né? Coração, nós atualmente temos 23 pacientes aguardando. Fígado, 132 e medula óssea, 20 pacientes. Então, é um número muito, muito alto. E aí, falando nesses números, a gente precisa se conscientizar e saber que, enquanto sociedade, a gente consegue reverter, melhorar isso, de certa maneira, né? Às vezes a gente acha que nunca vai precisar, e tomara que ninguém nunca precise. Mas quando a gente para pensar nessa lista crescente, associada aos hábitos de vida que nós temos atualmente, de alimentação, de sedentarismo, de estresse, né? Então, os hábitos que nós temos atualmente, eles conduzem as pessoas a essa lista. Por um rim, por um fígado, pela córnea, pelo coração. Então, a gente deseja muito que ninguém precise. Eu queria que essa lista nem existisse, né? Que fosse 0 o tempo todo. Mas, infelizmente, a possibilidade da gente precisar é muito alta. Muitas vezes, muito mais alta de a gente ou alguém que a gente conhece precisar do que da gente se ver autorizando uma doação. Afinal de contas, a gente sabe que a morte encefálica ela não tem um número notificado tão alto. Nos municípios do interior, muitas vezes não tem esse suporte para esse diagnóstico. Então, muitas vezes pode haver subnotificação. Então, a gente já perde pacientes aí. E nos outros hospitais, quando a gente tem esse diagnóstico, que a gente conversa com a família, como eu falei anteriormente, a negativa familiar é muito alta. E são inúmeros os motivos, né? Mas um dos que a gente não consegue reverter explicando, por exemplo, quando a gente fala sobre deformidade do corpo, que a gente explica, a família entende. Então, esse é um fator reversível de negativa familiar. Mas o que mais conta é que a família está num momento caótico, né? De muito desespero, de muita tristeza, de muita incerteza. E se vê tomando uma decisão tão importante de forma urgente, é algo que
ninguém está preparado, porque a gente não gosta de conversar sobre morte. Então, todas as vezes que alguém chega pra gente, alguém que a gente gosta e fala, não, quando eu morrer, a gente já fala logo, não, pare, né? Não quero escutar, não, pare com essas conversas, que besteira, não falo isso mais não. Mas a gente precisa ter esse tipo de conversa. É importante, porque quando a família sabe que aquele paciente queria ser um doador, a família não hesita. Quando a gente pergunta, a família faz questão de respeitar o último desejo daquele paciente. Então, quando a família conhece esse desejo, eles autorizam com muita segurança. Quando esse tipo de conversa nunca aconteceu, a família fica na dúvida, né? E aí, naquela incerteza, muitas vezes eles negam. Então, a gente precisa conversar. Tanta gente está nos ouvindo agora, né? Então, Exatamente. Se pelo menos metade dessas pessoas conversarem com seus familiares que está do lado, né? E disser, olha, não quero ter morte cerebral, não vou ter, mas se acontecer, eu quero ser um doador de órgãos, né? Então, isso é muito mais eficaz do que ir num cartório, declarar uma vontade que, na verdade, só de conversar com seu familiar do seu lado, ele já vai estar apto a autorizar. Então, conversar sobre esse assunto, se declarar doador, né? Entender que, uma vez que o paciente está morto, não tem mais o que ser feito, né? Esse paciente, ele vai ser velado, enterrado, cremado, enfim, né? De acordo com as religiões de cada um. E aqueles órgãos ali não tem mais nenhuma utilidade, né? E um paciente em morte encefálica, doador de múltiplos órgãos, ele pode tirar até 7 pessoas da lista de espera. Um único doador. Peraí, um único doador, ele pode tirar 7 pessoas. Até 7 pessoas. Um doador de córneas, apenas de córnea, porque qual a grande diferença disso tudo? Para doar múltiplos órgãos, tem que ter tido morte encefálica. Mas para ser doador de córneas, pode ser, em geral, quase qualquer tipo de óbito. Então, se esse paciente não tiver uma contraindicação médica e tiver entre 10 e 75 anos, ele vai ser um doador de córneas. Um único paciente, ele tira 2 adultos da lista, que está em 1533, mas já foi 0. E se for criança, ele tira 4 crianças da lista. Uma única doação. Então, veja como é importante a gente conversar sobre essa temática, como é importante a gente falar o que a gente deseja. Se a gente deseja ser doador, se a gente não deseja também, porque a gente precisa respeitar todas as opções, as escolhas das pessoas. Mas para quem tem isso, assim, esse desejo no coração, quem já pensou sobre isso e nunca verbalizou, é hora de verbalizar, né? Para que nunca aconteça, que nunca precise, mas jogar luz a essa temática. Então, a gente está aqui hoje conversando sobre isso, é uma forma de jogar luz a esse tema, né? Para que as pessoas possam conversar e dar a sua opinião sobre isso. Então, extremamente importante. Mas, que tema maravilhoso, que explanação, assim, objetiva. Que segurança você passa para quem está ali assistindo agora. E está passando para mim. Eu, assim, dialogo aqui em casa com muita tranquilidade sobre isso, e digo à minha esposa, espero que não chegue, mas se chegar, gente, ajuda outras pessoas, tira o que puder, aproveita, porque vai colocar lá e vai apodrecer, imagine o meu coração batendo no coração de outra mãe que estava ali aflita. Exato. Quer dizer, minha mãe vai se sentir viva, vendo aquela... A vida continua, A vida né? continua, ver meu coração batendo. Então, gente, isso é de uma importância enorme, como você disse, a sociedade precisa estar no engajamento maior sobre isso e realmente se esclarecer, né? Na informação é tudo. A informação dada com responsabilidade, né? Tarcísio Dantas. Tarcísio Dantas é fantástico. Ele está sempre aqui com a gente. Meu filho também, que veio da Austrália, está participando. Que coisa boa. A esposa dele também está participando. Estamos muito chiques. Tarcísio Dantas, boa noite. Muito boa a entrevista. Uma pergunta. No caso de uma pessoa desconhecida, exemplo, um andarilho. Que pergunta, Tarcísio? Que não se tem identificação, não se sabe da família e etc. Pode fazer a doação em caso de morte? Que pergunta, meu amigo? Muito pertinente mesmo. Uma excelente pergunta e a resposta é não. A legislação brasileira, ela não nos autoriza. Então, se a gente não tem a identificação desse paciente, dos seus familiares, ou foi uma causa de morte desconhecida, por exemplo, não acontece a doação. Sério? Então, pela legislação, que é seguida rigorosamente, apenas parentes de primeiro e segundo grau autorizam. Às vezes as pessoas podiam perguntar assim, e se não tiver mais ninguém vivo? E se de repente não tem mais mãe, não tem pai, não teve filho, não doa.
porque não existem brechas na lei para isso. Então, é um paciente que a gente abre o protocolo e fecha o protocolo, porque ele é obrigatório, ele é notificação compulsória. A gente precisa identificar o paciente que está vivo e o paciente que está morto. Aí acontece o protocolo, a gente abre o diagnóstico, né, fecha o protocolo, fecha o diagnóstico, mas ele não é um doador. Tarcísio, muito bom, né? Pergunta. Tá prestando atenção direitinho, já tá pensando além. Muito obrigado, Tarcísio, por sua participação mais uma vez. Sempre engrandecendo o nosso programa, viu? Carlos Souza, o Covid deixou alguma sequela onde impossibilitou no transplante? Boa pergunta também, Carlos. O Covid, desde que ele seja diagnosticado até 30 dias, ele é uma contraindicação absoluta, tanto para doação de múltiplos órgãos quanto para doação de córneas. Então, o paciente... Aconteceu recentemente, a gente fechou um protocolo, paciente jovem, com a possibilidade de salvar muitas vidas, mas aí, sem nenhuma clínica, ou seja, sem nenhum sintoma, a gente faz por precaução, né, faz parte do conjunto de exames solicitados, e quando a gente fez o exame, o Covid deu positivo. Então, a gente fechou o protocolo, né, seguiu, eu sempre digo isso, seguiu acolhendo a família, porque o nosso objetivo é confortar, acolher aquela família, a doação de órgãos é uma consequência. E aí a gente continuou acolhendo, mas esse paciente não pôde ser doadora por conta do Covid ativo. Carlos Souza, que pergunta também. Muito boa. Muito pertinente. Muito boa. Maria das Graças, está lá em Santos. Parabéns para todos, excelente. Que bom. Tânia Azeredo, seria bom ficar gravado o link disponibilizado? Vai sim, está lá gravado. Sim, aproveitando, nos siga, tanto no Instagram como no YouTube. Então, o playback dessa entrevista ela vai ficar salva na íntegra lá no YouTube. Ótimo. Aproveite e nos siga lá também. Já me inscrevi. Então, dona Tânia, respondido. Está lá sim o playback completo, viu, na íntegra. Que participação maravilhosa. Quanta informação, quantas informações grandiosas para todos nós. E vai ser feito os cortes, vão ficar lá também no Instagram, viu, gente? Quais as ações podem ser tomadas por indivíduos, famílias e instituições para incentivar a doação? Eu acho que Rayane já deu uma pincelada aí. Quer dar uma aprofundada mais, Rayane? Eu queria dizer que, como eu comecei falando, eu não tive muitos acessos, oportunidades de falar sobre esse tema. Sim, aqui em Pesqueira. Aqui não tem UTI, mas tem leito de sala vermelha. Esse paciente, às vezes o profissional, quando ele está capacitado, quando ele está treinado, ele consegue identificar a possibilidade desse paciente estar em morte encefálica. Por mais que o protocolo não seja aberto e fechado aqui, em contato com a gente da central estadual, esse paciente pode ser referenciado para o hospital mais próximo para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Então, eu me coloco à disposição, né, de equipes de saúde por Caruaru, geralmente aqui no IFPE eu também tenho muita parceria com eles, de conversar sobre essa temática, de fazer palestra de sensibilização educacional. Então, me coloco à disposição sempre para tentar ajudar nessa discussão, para a gente ter mais pessoas multiplicando esse assunto. A gente precisa de multiplicadores dessa temática, e isso não é só para profissional de saúde, né? Então, a gente tem muitas pessoas aqui nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda, que não são profissionais de saúde, mas que podem nos ajudar nesse sentido. Perfeito. E que o eco dessas palavras ecoe aí em toda a sociedade, né? Em todas as extremidades da cidade, do estado, do país, com informação tão grandiosa como essa. Inclusive, lá no meu trabalho, eu vou até levar esse posicionamento ao meu diretor, que é herculano, para, quando você tiver a oportunidade, de ir lá e esclarecer. Claro, vou sim. Até entre os nossos PPLs, as pessoas privativas de liberdade. Certo, essas pessoas, eles podem ser doadores de córneas, né, desde que eles estejam numa instituição hospitalar, que eu falo, né, caso evolua para óbito, não haja nenhuma contraindicação médica de doença que eu falo, eles podem ser doadores de córneas. Então, um único pode tirar 2 adultos da lista ou 4 crianças. 4 crianças. Me colocar à disposição. Já tem meu número, só falar comigo. Vou falar assim. E já estão pedindo aqui bis, viu? Mas não vai voltar. Temas sensíveis e éticos. Como lidar com questões emocionais e éticas relacionadas à doação? Eu acho que esse detalhe aqui é mais para... Não, os dois, né? Para quem vai receber e
e para quem vai doar, né? A família de quem... Uma questão ética muito importante nessa temática é de que as pessoas não podem mais saber para quem esse órgão foi doado. Então, como eu falei, tudo é pautado na legislação. Em algum momento da nossa história, isso já foi possível. Mas deu errado, né? Foi um insucesso. Por quê? Porque a doação, ela precisa ser voluntária. Então, quem pode ser um doador, por exemplo, em vida? Porque a gente tem doador, a gente vem falando, né? Do doador em morte encefálica ou de outras mortes para doar córnea. Mas o doador, ele pode ser doador em vida. E aí, no caso do doador em vida, ele pode doar uma parte do fígado, um dos rins, né, medula óssea, e tem que ser para parentes de até 4º grau. Se não for parente, é minha madrinha, minha vizinha, é um amigo, isso precisa passar por avaliação judicial. O Ministério Público, ele faz uma avaliação para que ele veja que essa doação é realmente voluntária, para que essa pessoa que está doando não receba nenhum tipo de incentivo ou de benefício financeiro ou de qualquer outro tipo. Então, a doação ela tem que ser voluntária. Para o paciente em morte encefálica, os familiares também têm que autorizar isso de forma voluntária, sem estar buscando nada em troca. Isso é uma coisa extremamente importante. Em outro momento, quando isso podia acontecer, algumas pessoas procuravam fazendo algum tipo de chantagem. Por exemplo, se sua mãe está viva foi porque ela recebeu o coração da minha tia, por exemplo, né? Ou então de falar, acontecia muito isso também, de dependência emocional da família que doou diante do, por exemplo, uma criança recebeu um coração. E aí a mãe que perdeu o filho se sentia extremamente ligada àquela paciente, só que aquela criança não era a filha dela, tinha o coração dela, mas não era a filha dela. Então realmente, isso acabou, deu errado aqui no Brasil, então a gente não pode saber, por exemplo, para quem foi essa doação. E algumas pessoas podem ter pensado, mas Faustão sabia. Mas, gente, olha a magnitude do caso que foi Faustão, né? Então não era muito difícil de adivinhar. Um paciente foi doador no andar de baixo. Faustão recebeu o coração no andar de cima. Então, assim, não fica... Muitas vezes as pessoas sabem quem doou, mas às vezes por cruzamento de informações dessa maneira. Mas isso nunca sai por parte da gente. Isso é uma coisa importante. É muito importante mesmo. É muito importante de ser... Aliás, tudo, né? Tudo que foi falado e esclarecido de forma tão exemplar como você está fazendo, é tudo muito importante. Foi doação, é importante, né? É porque uma coisa está ligada à outra, uma coisa puxa a outra. Como garantir que a decisão de doar seja respeitada e bem compreendida? A gente precisa fazer com que a nossa família entenda a nossa motivação e o nosso desejo em ser um doador, né? Então, como eu falei, no CNJ é um site, isso foi recentemente, na tentativa de ajudar o Conselho Nacional de Justiça, ele lançou uma possibilidade de você fazer um encontro virtual com um tabelião para registrar em cartório a vontade de você ser doador. E aí a gente tem acesso a essa informação, se essa pessoa tiver feito o cadastro, a gente pode mostrar à família, por exemplo, aquela certidão, que a pessoa se autodeclara doador. A família vai conhecer o desejo. Mas veja, será que eu preciso fazer isso? Eu não estou desestimulando, não é isso. Mas será que precisa realmente eu cadastrar isso no CNJ ou é mais fácil, de repente, eu conversar com minha família sobre essa possibilidade? Então, garantir que o desejo vai ser respeitado depende do tipo de diálogo que você consegue ter com seus familiares. Então, isso é o principal. Rayane, assim, nas minhas buscas para se inteirar mais do assunto, eu vi que há um crescimento dos transplantes feitos no Brasil, né? Se eu estiver enganado, a Rayane vai me corrigir. Mas em 2022 foram, parece, 17 mil transplantes em todo o Brasil. Em 2023 passou dos 20 mil. E agora em 2024, 30 mil. Né? A gente vai vendo uma crescente. Mas a quantidade de doadores não vem acompanhando o número de receptores, os pacientes que precisam. A gente comemora os números do aumento do transplante no país e também em Pernambuco, né? Aqui a gente teve cerca de 21%, comparando ano passado com agora, é muito bom. Mas veja, a lista não decresceu. Por quê? Porque todos os dias são inseridos novos pacientes na lista.
Então, o número de pacientes que doam é menor do que o número de pacientes que são diagnosticados com falência daquele órgão e que precisam de um transplante. Então, muito desses que estão na fila, não, né? Na lista. Na lista, aprendi mais uma. Que estão na lista de espera, chegam a óbito. Infelizmente, né? Infelizmente. E assim, alguns questionamentos são, mas é porque ele está há anos esperando na lista, mas lembrem-se daqueles critérios. Então tem que bater tudo certinho. O paciente pode estar grave, mas não foi compatível geneticamente. Ou o paciente está muito grave, precisa, mas ele está tão grave que está tão instável que não pode fazer a cirurgia. Então tem que dar um match, tem que bater certinho todas as informações dos critérios para que ele possa ser transplantado. Realmente é uma verdadeira loteria. É bem difícil. É bem difícil. A gente precisa muito. Claro que existem componentes genéticos, hereditários, que são imodificáveis, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Porque sedentarismo, obesidade, alimentação ruim, estresse emocional, tudo isso gera o adoecimento do corpo, né? O adoecimento mental também gera o adoecimento do corpo. E aí, em algum momento, a gente pode vir a ter falência desses órgãos, né? Então, a gente precisa se atentar para cuidar mais da nossa saúde, olhar mais para a gente, para os nossos, para evitar ou pelo menos diminuir a chance de entrar nessa lista, né? Porque realmente o número é muito alto. Que maravilha. Quais são os principais tipos de transplante que são feitos, né? Aqui em Pernambuco, a gente tem transplantes de córneas, coração, fígado, rins e pâncreas. Rins são duplos, córneas são duplos, né? Existe a possibilidade em outros estados de transplantes ósseos, de pele e de pulmão. Aqui a gente já teve transplante de pele por um período, mas o hospital precisa estar credenciado, tem que ter equipe suficiente, habilitada, então isso é algo que a gente vem tentando, mas que não é fácil, né? A gente teve uma cirurgia em Recife experimental, autorizada pelo Sistema Nacional de Transplantes, para um transplante ósseo, que também deu muito certo. Mas é todo um processo, existe questão logística, financeira, de equipe, de credenciamento. Então, pacientes que precisam de transplante ósseo, transplante de pele, transplante de pulmão, eles precisam se deslocar para outro estado. Especialmente de pulmão, porque pulmão tem de 4 a 6 horas, semelhante ao coração. Então, o paciente aqui de Pernambuco que precisa de um transplante de pulmão, por exemplo, ele precisa se mudar para um estado que tenha referência em transplante de pulmão. Porque por mais que ele esteja na lista, não dá tempo ele chegar, por exemplo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, para receber esse pulmão. Então, ele precisa ir morar lá para ficar esperando o dia dele ser transplantado. É triste demais. É muito triste. Quais são os estados que tem pulmão? Olha, lá Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, são mais sul, sudeste. Eles são mais referências em transplante pulmonar. Aqui no Nordeste nós não temos nenhum. Não, ativos assim não. Ativos não, né? Você me falou, que a gente estava conversando antes de iniciar o programa, que houve um transplante em Garanhuns, foi? Isso. A gente não tem ainda uma comissão intra-hospitalar em Garanhuns, mas a gente teve um caso, infelizmente, de uma paciente também jovem, que estava com possibilidade, né, a equipe assistencial do hospital estava desconfiando que ela poderia estar, mas como eu falei, o diagnóstico ele tem que ser de certeza. Então tem que ter certeza, e para ter certeza tem que ser com protocolo. E aí a gente conseguiu acompanhar essa paciente, nossa equipe de Caruaru ia se deslocando, a gente organizou a logística e a gente conseguiu abrir e fechar o protocolo, uma pena, né, porque fechar o protocolo significa que a paciente estava em óbito, estava morta, mas os familiares delas autorizaram a doação e aí foi a primeira doação de órgãos da história de Garanhuns e do Hospital Dom Moura. Parabéns. Foi esse ano. Vê, Rainha, o tempo corre quando rápido o demais, né? É de uma inspiração dessa. Tem mais alguém aí que está perguntando alguma coisa? Zenóbio, meu amigo, um abração, viu? É uma honra ter você aí com a gente. E Simone, um abração também, Simone.
Tudo de bom para vocês, viu? Simone Cavalcante. E um abraço também para a Simone, esposa de Robson. E aqui, continuando com os nossos colaboradores, TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha, a TS Construção realiza. Organização Develin Torres. Temos aqui também a MF, Metal Forte Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalação de motores. Oferecemos material de qualidade por um preço que cabe no seu orçamento. Organização Cleiton. Temos aqui a Facetep, saúde, viu? Referência aqui em Pesqueira. Transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Facetep. Universo da festa, transformando sonhos em celebrações inesquecíveis. Praça Dom José Lopes, número 26, Centro. Organização Eduardo e Karina, ao lado da Catedral. Confiaconte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Adalberto de Freitas, 94, Centro, por trás das Americanas. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico de Saúde e Bem-Estar, localizado na Avenida Euésio Araújo. Doutora Roberta, muito competente, viu, Ana? Muito competente. Maravilhosa, conheço. Maravilhosa, conhece, né? Ana, estamos chegando aqui ao final, mas eu queria lhe dizer que as portas aqui estão abertas sempre que você precisar, para uma explanação tão grandiosa como essa. E quem vai fechar aqui o protocolo, eu vou chamar aqui nossa jornalista Giovana. Giovana, passa aí, Daniel, mais uns 10, 15 minutinhos. E finalizando aqui, Priscila pediu para cantar parabéns para você ao vivo. Quando Giovana terminar, a gente canta parabéns, viu? Priscila, Carla, não esqueci. Mas, Raiane, olha, desde já, uma honra enorme. Uma honra enorme. Um abraço a Rustênia e a Naldo, que estão aí. Estão assistindo. Rustênia e Naldo, sua filha, uma competência. Como a saúde ganhou com você. Olha, uma honra receber você aqui nessa segunda-feira, para brilhantar essa noite, para nós iniciarmos a semana com tantas informações privilegiadas. Eu agradeço demais pelo espaço, pela oportunidade. Sigo me colocando à disposição do podcast, que está lindo, que eu amei, mas também de toda a população pesqueirense mesmo, na orientação, na condição de dúvidas, de orientações, né? Então, eu agradeço demais pelo espaço, pela oportunidade. Muito bom ver tanta gente participando, nos ouvindo. Estou muito feliz. Muito obrigada. Quem está feliz é a gente, olha. E Raiane aqui nos presenteou, viu, gente? Uma maravilha que vai para o nosso museu. Né, meus amores? Vai aqui para o nosso museu. Doe órgãos. A vida precisa continuar. Gente, vê que reflexão. E eu vou me despedindo com essa aqui, viu? Doe órgãos. A vida precisa continuar. Raiane, muito obrigado. Que Deus te ilumine, que o Divino Espírito Santo esteja sempre aí, iluminando o teu caminho. Que venha mais vezes aqui. Venha. Olha que maravilha, que papo, que diálogo engrandecedor para mim e para todos os telespectadores. Gente, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma noite abençoada, mas ainda não acabou, não. Tem os parabéns de Daniel, que a Priscila pediu. Tem o sorteio, e tem Giovana. Oi? Tem essa feijoada aí. Pronto. Olha, de aniversário. Alex, Rian, Riquelme e Roberta, a briga tá grande para ganhar essa feijoada. Mas é o seguinte, vai ser um dos nossos colaboradores também. Eu vou convidar todos vocês para a gente chegar aí. Rian, meu amigo, uma boa noite, fica com Deus. Onde é que fica essa feijoada? Quem não ganhar, quiser ir lá comer uma feijoada. A feijoada fica ali ao lado da UPA do hospital. Ela fica bem ali, Casa da Feijoada. Chegando ali é impossível não ver. Fica entre a UPA e o hospital, ao lado. Porque Daniel já está aqui. Quero saber. Já tá... Vai que não ganha, né, Daniel? Daniel já está aqui com os talheres, viu, Alex? E é uma boa noite, gente. Fiquem todos com Deus.
mais uma vez, muito obrigado por nos prestigiar e prestigiar principalmente Rayane aqui, que deu uma aula que foi fantástico, maravilhoso, e que Deus ilumine todos vocês. Aproveitando, nos siga lá no Instagram, né, Giovana? No Instagram e no YouTube. Giovana, vai aqui, Giovana. Aí, ó, 10 minutinhos, bota a Rayane. Muito obrigada. Honra, muito e obrigada. ainda tem um pós. Muito obrigada Malte mesmo. Gustênia, parabéns pela filha, viu? Obrigada. Rayane, boa Oi, noite. Giovana. Mais uma vez, agradecer a sua presença. Foi realmente, para mim, acho que para todos que assistiram, que ainda vou ter a oportunidade de assistir, algo muito esclarecedor e enriquecedor. Eu, por exemplo, não tinha noção da grandiosidade que é a doação de órgãos, todo o protocolo. Então, assim, para mim, enquanto pessoa, e como voz ativa que eu posso ser na sociedade, assim como cada um de nós, vocês que estão assistindo, vocês têm esse poder de ser voz ativa e explanar essa mensagem. Então foi realmente algo muito enriquecedor que eu não tinha noção da proporção. Então tá aqui compartilhando o início da semana com você, uma pessoa que realmente, como o Carlos falou, abrilhantou a nossa noite. Para mim e para todos que assistiram, acho que foi algo muito especial. Então, assim, desde já, muito grata a você, a Carlos, a cada pessoa que torna essa noite aqui tão especial. E, assim, realmente só admirar, sabe? O seu trabalho, a grandiosidade de tudo isso. Você explanando esse assunto pra gente, a gente pode ter a noção de que isso não é fácil, que é um trabalho que realmente exige mais do que humanidade, para você estar ali na linha de frente disso e toda uma preparação. Até para você lidar com o ser humano é difícil, e ainda mais em um processo que a gente pode dizer que é traumático. Lidar com a morte não é fácil, e ainda mais em um processo que transcende isso. Então, realmente, é algo muito grandioso. E compartilhar e trocar conhecimentos com você essa noite foi maravilhoso, maravilhoso. Ai, Giovana, eu tô impressionada como essa menina se comunica bem. Meu Deus, maravilhosa, mulher. Parabéns. Parabéns a você. Tô adorando te conhecer, conversar contigo. Muito obrigada pelas palavras. De fato, lidar com a morte, lidar com o luto, lidar com um processo tão traumático, tão dolorido, é muito difícil, mas a gente faz isso por uma missão, né? Então, às vezes a vida tá uma correria, eu tô cansada, tô estressada, tô com o olho tremendo, e aí eu penso que é por uma excelente causa. Então, tudo que a gente faz é por amor e por respeito à causa, né? Existem muitas pessoas que só vão conseguir sobreviver e ter qualidade de vida mediante o sim de outras famílias. Então, estar aqui conversando com vocês sobre isso, né, mais uma vez, é jogar luz ao tema para que as pessoas possam ter voz ativa, que elas possam ser multiplicadoras de tudo que a gente conversou hoje. E realmente, a gente vendo essa parte final, né, porque quando a gente vai lidar com isso, pelo que você falou com a gente, é realmente todo um processo. Durante a vida, a gente se preocupar em manter a nossa saúde, manter um bom estado, realmente buscar essa conscientização para que a gente possa, de certa forma, ajudar a trazer vida a alguém, é realmente algo muito importante. A gente não está falando de qualquer mero detalhe de saúde, não, a gente está falando de salvar vidas, acima de tudo. Então, realmente é algo muito grande, assim, e que realmente as pessoas precisam ter essa noção. A gente precisa desmistificar qualquer opinião, e a gente vive em uma sociedade que, infelizmente, está à margem de fake news. Então, você, uma figura que compreende sobre isso, é realmente muito importante a gente entender e compreender. Porque isso aí, ó, por exemplo, o caso de Faustão, como você trouxe aqui, pessoas caíram em um rio de fake news, e aqui a gente pode ter uma noção de como funciona todo esse processo seletivo, se você realmente tem aptidão física para isso. Então, realmente é algo muito importante que a gente precisa ter noção. Verdade. E procurar as informações realmente em fontes confiáveis, né? Fonte confiável não é WhatsApp, não é página que não seja governamental, não é site que não seja governamental. Então, a gente precisa buscar conhecimento não só sobre essa área, mas sobre todas as áreas, né? Em fontes oficiais, confiáveis, para que a gente não seja um multiplicador de fake news, como você trouxe. Isso. Então, para a gente inspirar mais pessoas nessa noite, com a sua presença, com os seus relatos, com o seu trabalho, que é muito importante, eu gostaria que você deixasse uma frase, um incentivo, ou então até uma recomendação para as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir sobre o seu trabalho, sobre o processo de doação de órgãos, para as pessoas se sentirem mais informadas e seguras em relação a isso. Bom, então, a gente viu, né, que os números de pernambucanos
que só vão sobreviver e ter qualidade de vida se outras famílias, apesar da dor, apesar do sofrimento e do luto, puderem transformar toda essa tristeza num ato de nobreza, num ato de solidariedade. Infelizmente, quando a gente perde um familiar nosso, é tudo muito devastador, mas a gente pode transformar esse momento fazendo e permitindo com que muitas outras pessoas possam ser salvas e que a história do seu familiar possa continuar sendo escrita em outros corpos, né? Então é um ato de nobreza, de solidariedade e de empatia que precisa ser multiplicado. E para isso a gente precisa conversar sobre isso com os nossos familiares. Realmente é algo que tem uma grande importância no mundo onde a gente vive, onde infelizmente nós somos cercados por doenças, por muitas vezes falta de informação a respeito de temas como saúde, mitos. Então, ter a sua presença aqui essa noite foi realmente algo muito especial e grandioso. Desde já, em nome do podcast Voz em Debate, agradecer a sua presença, agradecer a sua explanação sobre esse tema e realmente agradecer por essa troca de aprendizados. Foi realmente muito bom estar com você durante essa noite. E agora, vamos para a parte onde a gente entra nos felizados e felizadas aqui da live, em que estarão concorrendo à feijoada, a famosa feijoada toda segunda-feira, né não, Carlos? Sempre é bem citada aqui, assim como os outros patrocinadores. Então vamos lá. Sorteio, vou deixar nossa convidada especial. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Minha gente, não me odeiem, por favor, viu? Vou nem olhar. Sem olhar. Você abre ou eu abro? Pode abrir. Tá. Depois eu levo ali pra câmera. Imagina sai o nome da minha mãe ou do meu pai aqui, ó. E sabe quem foi? Priscila Carla. Priscila Carla, que sorte! Deixa eu levar ali, ó, pessoal. Vou levar pra essa. Ó, pessoal, Priscila, cadê? Epa. Aqui, Abaixa um pouquinho. Aí. Foi. Priscila Carla, que sorte! Giovana, mostra que o nome dos outros tá aí, porque precisa E já ganhou mais vezes, foi? Todas Priscila danada. Aqui, ó, não tô conseguindo focar, cadê, meu Deus? Deixa eu pôr na minha mãe, Vamos mas... lá. Pronto. Vamos lá. Onde é que eu vi? Pra cá. Meu Deus. Deus abençoe, e hoje Bota sai. papel, Davi. Pessoal, Ó, agora foi. todos os papéis Agora, das pessoas que estavam ativas aqui na nossa live estão aqui, viu? Não é marmelada. Não é marmelada. Priscila é sortuda, viu? Ela é sortuda, é de uma sorte. Mas enfim, para encerrar nossa noite, mais uma vez agradecer sua presença e a de cada pessoa que tornou essa noite especial. Que vocês possam desde já seguir a nossa página do podcast Voz em Debate, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Não deixe de compartilhar e seguir as nossas páginas. Então, uma semana abençoada e boa noite. O parabéns de Daniel! Não era ao vivo! Não posso esquecer. Vamos lá, Carlos. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Daniel! Nosso parceiro! Nosso parceiro. Já pensou em ter um estofado bonito e elegante como esse em sua casa? Aqui, na Talentos Estofados, isso é possível. Transformamos sua casa com o melhor em qualidade, durabilidade e preço justo. Com fabricação própria, oferecemos móveis com design exclusivo. Pesqueira, Belo Jardim, Caruaru e Arco Verde. Mesas, poltronas e artigos de decoração, você encontra tudo em um só lugar. Talentos Estofados, qualidade, conforto e estilo